Olá, boa tarde, turma da EJA. Tudo bem com vocês? Aqui, professor Robério, dando seguimento ao nosso estudo de História do Brasil. Dando continuidade ao que paramos na semana passada, com a Constituição ortogada de Dom Pedro I, quando ele ortogou a Constituição de 1824, delegando a si próprio grandes poderes com o poder moderador, não é isso? E aí, vamos ver um pouco o que aconteceu, A gente sabe que a independência do Brasil foi um movimento articulado por todas as elites brasileiras que queria manter o seu status quo, ou seja, queria manter os seus privilégios, mantendo a escravatura, a opressão social e o reduto de si próprio. Tanto é que o voto era censitário, ou seja, você só poderia votar se você tivesse renda. Digamos que se você não tivesse um trabalho, fosse um assalariado, você não poderia votar. Era dessa forma. Analfabetos não votavam e negros eram escravos que nem faziam parte da sociedade, infelizmente, nesse período. Então, não era raro com isso surgir algumas insatisfações, Por isso, o que marcou o governo de Dom Pedro I? Manutenção das antigas estruturas, ou seja, privilégio às elites agrárias, A manutenção da escravatura, a centralização do poder e o controle social através do seu poder moderador. Então, essas três características foram marcas de Dom Pedro I: manutenção das antigas estruturas, centralização do poder e os controles sociais, Então, foi um período que nossa história ela ficou restrita às elites e não era diferente. Começam as revoltas, E durante o período de Dom Pedro I ocorre sua grande revolta, que é a Confederação do Equador, liderado por Frei Caneca, Ou seja, essa Confederação do Equador, ela ocorre no estado do Pernambuco, E o que aconteceu com essa revolta? Ela foi duramente reprimida, tendo seu principal líder, Frei Caneca, sendo executado, Nenhum carrasco quis cortar seu pescoço, Então, colocaram algumas pessoas do exército para que fuzilasse em praça pública, Quais seriam as causas da revolta da Confederação do Equador, da revolta Confederação do Equador? Evidentemente, as disparidades sociais, ou seja, as desigualdades sociais, que não é de hoje, desde aquela época, a participação das províncias, que não tinha participação nenhuma, como também a questão, quando se falava em abolição de escravatura, a coisa tremia, porque ninguém queria perder seus escravos, ninguém queria perder seus privilégios. Então, o Brasil, durante esse período, foi muito nefasto, Porque a classe rica, e herdamos isso do período colonial, herdamos isso do período imperial, e até hoje existe uma coisa chamada aporofobia, que é a aversão a pobres. E a gente viu isso na pandemia, pessoas humilhando as pessoas porque estavam no status social acima, Então, a gente percebeu muito isso que acontece no Brasil, Infelizmente, a Damares deu um depoimento que Dr. Jarinho era uma pessoa de família, então ela não ia comentar o caso. Dr. Jarinho é um assassino frio, maculoso, da pior espécie que já entrou nesse mundo, Então, por quê? Porque são das elites e eles querem defender o status quo. É o que acontece hoje, infelizmente, no Brasil, E aí, tem essa formação do Estado brasileiro, que eu vou sintetizar para vocês, que é o primeiro reinado, que é o de Dom Pedro I, que vai de 1822, quando ele
proclama a independência do Brasil, a 1831, quando ele abdica, né? Ou seja, ele sai do trono em favor de seu filho Dom Pedro II, que na época ainda era bastante jovem, e o Brasil foi controlado por regência, esse período regencial que vai de 1831 a 1840, né? Porque são 9 anos, e é nesse período de regência que o Brasil explode, né? Várias revoltas ocorrem no país, né? Porque a instabilidade não tinha um comando central e o Brasil ficou dividido nesse período de regência, né? Com grupos políticos de diversas províncias brasileiras, umas das províncias do Nordeste, outras do Sudeste, outras do Sul. Então, com isso, havia esse choque de ideologias em que se acentuou porque centralizava uma, e enquanto as outras não tinham nenhum privilégio. O resultado disso foi uma eclosão de enormes revoltas e rebeliões. O Brasil se tornou um dos lugares piores do mundo, nesse período, entre o período regencial e a entrada de Dom Pedro II, com o golpe da maioridade, né, que ele assume em 1840 e termina com o golpe militar, né, que dá a proclamação da República em 1889, né? Então, ele domina o Brasil por quase meio século, 50 anos, e com o golpe da maioridade, ou seja, ele assumiu o poder com apenas 14 anos de idade, e o Congresso, na época, fez uma lei que ele poderia estar de maior de idade aos 14 anos, para que o Brasil pudesse centralizar o poder de forma mais organizada e apaziguar as grandes revoltas que existiam no país, né? Então, esse período regencial é um período de muitas revoltas, né? Porque tem a regência trina, una, né? E a última regência. E essas regências não tiveram capacidade de apaziguar o Brasil. E aí tivemos essas rebeliões em todas as províncias. A Cabanada, novamente em Pernambuco, de 1832 a 1835. Aconteceu em Pernambuco, também se estendeu até Alagoas. Seus líderes eram Torres Galino, né, e Vicente de Paula. Outra revolta também aqui na Bahia, né, já tivemos outra antes, né, que nós vimos. Agora as revoltas dos malês, né, que era também os negros de origem muçulmana, de religião muçulmana, né? Inclusive com esses malês se dá a mandinga, né, a capoeira, o negro nagô. Então, com isso, devido também a essas situações degradantes, né, que a sociedade brasileira passava. Então, eles queriam a independência do Estado, como também a abolição da escravatura. A outra é a cabanagem, de 1835 a 1840, que acontece na província de Grão-Pará, onde é o estado do Amazonas e Pará, com Eduardo Angeli. Essa revolta já era uma revolta de pessoas armadas. Esse Angelim era uma pessoa da elite local que conseguiu assumir o poder, né? Depois eu vou dizer como eram os desfechos de cada uma delas, né? E aí, a Sabinada, né? Também em Salvador, esse liderado pela elite, João Sabino, que era médico, né? Francisco Sabino Álvares da Rocha, que também o objetivo era esse, né? Melhores condições de vida, maior autonomia no comércio nas províncias, como também desejava a abolição da escravatura. A outra é a Balaiada, no estado do Maranhão, de 1838 a 1841. Essa já terminou com o jovem imperador Dom Pedro II, né? Que foi por Manuel Balaio, né? Que construía Balaio, e o negro Cosme, né? Então, também essa revolta ela foi sufocada, todos os seus líderes foram presos, né? E executados. Por último, a Revolução Farroupilha,
né, de 1835 a 1845. Essa, de longe, foi a revolta mais duradoura e mais, digamos assim, que teve maiores combates, né, porque formaram um exército junto com Bento Gonçalves e Giuseppe Garibaldi. Esse futuramente seria um dos grandes mentores para a unificação da Itália. Então, Giuseppe Garibaldi é um personagem histórico mundial, não só da história do Brasil, mas também da Itália. Então, praticamente todos os livros História do Mundo fala de Giuseppe Garibaldi, né? E além de Davi Cannavaro, né, que substituiu Bento Gonçalves. O que é de diferente nessas revoltas? A revolta farroupilha, diferentemente dos outros que foram mortos, né, que foram presos, exilados, não. Essa Revolução Farroupilha, por quê? Porque essa era uma revolta elitistas de grandes estancieiros, né, de grandes fazendeiros, produtores de charques na região do sul do país, que brigava para que o governo diminuísse os impostos, né, do Brasil e aumentasse os impostos do charque que vinha da Argentina e do Uruguai, né? Só uma coisa, as outras revoltas tiveram seus líderes presos, degradados, né? A de Angelim, né, na revolta lá do Grão-Pará, esse, como era da elite, passou 10 anos preso em Fernando Noronha, depois veio para casa, depois de 10 anos. Mas não foi assassinado, né, como os demais líderes. Na região Farroupilha, os grandes líderes foram para o exército e receberam anistia, né? Então, por quê? Eu era rico, então eu não queria perder meu status quo. Opa, Dom Pedro II foi lá e disse, olha, vocês vão continuar no exército e eu vou fazer isso e isso com vocês. Porque na revolta Farroupilha, eles não estavam nem aí para a classe pobre e nem para a abolição da escravatura, né? E aí tem o reinado, aí começa o reinado de Dom Pedro II. O reinado de Dom Pedro II, como eu já coloquei, que começa em 1840 e termina em 1889. É um dos governantes mais longínquos da história da humanidade, né? Então, ele governou, curiosamente, algumas curiosidades sobre Dom Pedro II, era um dos homens mais inteligentes de sua época, eu digo não do Brasil, né? Ele era reconhecido mundialmente por sua inteligência. No entanto, não soube governar o país, deixou o país numa lacuna de desigualdade social, praticamente uma das maiores, se não a maior de toda a América, né? Também nós fomos o último país do mundo a libertar seus escravos, né? Era uma mancha negra na história da humanidade. Quando eu falo mancha negra, eu não estou querendo colocar que era uma mancha escura, não porque quer fazendo apologia ao racismo, não. Porque tem pessoas que interpretam de tantas formas, né? Então, que era uma mancha muito degradante da nossa história, né? Então, a maioria da população analfabeta e controlada pelos fazendeiros de forma dura, e onde parte do Nordeste passava fome e boa parte também morria dessa mesma miséria chamada fome. E aí, professor, e o que aconteceu com todas essas revoltas? Todas as revoltas foram reprimidas e derrotadas pelo governo central. O tratamento dispensado aos rebeldes virou conforme sua origem social, né? Ou seja, o líder dos movimentos de grandes proprietários foram presos e acabaram sendo anistiados. No caso das rebeliões, foram presos, né? E acabaram... No caso das rebeliões populares, entretanto, a história foi bem diferente. O governo agiu com extrema violência, muitos foram executados, os sobreviventes foram condenados a penas duras e severas. De um lado, as revoltas manifestaram os interesses de reivindicações no momento de constituição do Estado brasileiro. Do outro, a vitória do governo central, que foi a derrota, infelizmente, de grande parte da população, né? Que afastou o risco de fragmentação do território brasileiro, como havia ocorrido na América Espanhola, que ficou dividido em pedacinhos, né? Nós conseguimos manter esse gigante, né, território às graças de muito sangue e violência do governo central.
Eu não dizer que seria melhor que a gente fosse dividido, não sei, né? Porque a história não diz isso com os países nossos vizinhos, mas poderia ter sido de forma diferente. A partir do final da década de 1840, o imenso território brasileiro submetia-se ao governo sediado no Rio de Janeiro, de forma centralizada, dura e punitiva àqueles que eram grandes, né? Então, o nosso querido império, a família Bragança, não fez bem à nossa sociedade, só as elites. Curiosamente, tem um da família deles, que hoje é deputado federal e que falou um monte de bobagem esses dias. Mas eu não vou entrar no mérito dessa situação. Sabemos que o nosso país ainda é um país dividido no grande buraco da desigualdade social, em consequência justamente desse processo histórico nefasto da colonização e do poder centralizado com apoio das elites agrárias brasileiras. Isso resultou um país desumano e desigual, que os resquícios aparecem até hoje. No mais, um grande abraço e até a próxima, se Deus quiser. Bye, bye.